Olá, pessoal! Somos alunos da Escola Superior da Amazônia, ESAMAS, do curso de Bacharelado em Odontologia da turma ODO9NA. Este presente trabalho é composto por Elisângela Rodrigues Martins, Josiane da Silva Gonçalves e Lucilene Cardoso Queiroz. Orientador, o professor especialista André Luiz Oliveira Nascimento. Tem como tema análise da perda de dentes permanentes na Unidade de Saúde da Família Osvaldo Ribeiro, no município de Abaetetuba, Pará. Dentro desse cenário, podemos observar que as doenças e agravos bucais são a parte das inúmeras doenças crônicas que possuem fatores de risco comuns e, por isso, devem ser alvos de ações conjuntas de promoção de saúde. A perda dentária é um problema de saúde pública e é uma das principais consequências das más condições de saúde bucal. De acordo com Ferraz, 2016, a cárie é a principal causa de perdas dentárias e agride com maior extensão e gravidade grupos desfavorecidos economicamente. Contudo, apesar de ser um problema de saúde pública, ainda são escassos e recentes os estudos de base populacional que visem a redução das perdas dentárias, a conservação e manutenção do mesmo. Portanto, a busca de informações atualizadas sobre as condições de saúde bucal da população é de grande relevância pelas implicações que os problemas bucais têm na qualidade de vida das pessoas e para a saúde pública, influenciando no planejamento da atenção em saúde, podendo assim ter ações direcionadas de promoção em saúde bucal. Objetivos. Temos como objetivo principal analisar a perda dentária de dentes permanentes entre os usuários da Estratégia de Saúde da Família Osvaldo Ribeiro, do município de Abaetetuba, Pará. Objetivos específicos: estimar o percentual de dentes perdidos, identificar quais os dentes mais perdidos, verificar em qual gênero há mais perda, verificar a associação da perda dental com a idade, e verificar qual microárea há maior número de perda dentária. A pesquisa foi do tipo transversal, quantitativa e descritiva. Foi realizado o levantamento de dados dos anos de 2018 e 2019 dos pacientes de ambos os sexos que procuraram atendimento odontológico na Unidade de Saúde da Família Osvaldo Ribeiro, que fica localizada na cidade de Abaetetuba, município do estado do Pará. O município, ele se localiza a 120 quilômetros da capital Belém, conta com 72 ilhas e tem como principal fonte de renda o comércio. Como critérios de inclusão, foi estabelecido que iriam entrar na pesquisa os pacientes que realizaram exodontia, eram maiores de 18 anos e possuíam um cadastro familiar na unidade. Ou seja, aqueles pacientes que vieram na unidade, mas realizaram outros procedimentos, que eram menores de 18 anos e que não possuíam cadastro familiar na unidade, não foram inclusos na pesquisa. No total, foram avaliados 1.531 prontuários, porém apenas 170 estavam dentro dos critérios de inclusão. A seleção da amostra foi em base ao Código de Exodontia de Dentes Permanentes,
que é um código numérico fornecido pelo sistema eSUS, encontrado no Boletim de Produção Odontológica, que é esse documento da primeira imagem. Nele, o dentista anota o número do prontuário dos pacientes atendidos e, através desse número, é possível identificar qual microárea o paciente pertence. Aqui, o dentista anota também o código dos procedimentos realizados, sexo e a idade do paciente. Depois de identificado quais pacientes realizaram a exodontia, foi analisado os prontuários dos respectivos pacientes, a segunda imagem do slide. No prontuário, encontramos a data, a identificação do dente, a descrição do procedimento realizado e a assinatura do dentista. Após isso, os dados coletados eles foram tabulados em uma planilha do Excel na versão 2010 e depois organizados em gráficos, contendo a faixa etária, a área que o paciente pertence, sexo, qual elemento foi perdido no período estudado e quantos elementos o paciente já tinha perdido. A unidade faz cobertura de 2 bairros, em que são divididos em 8 microáreas. Cada cor dessa representa uma microárea e cada microárea é de responsabilidade de uma agente comunitária de saúde. A agente de saúde é quem faz o cadastro e o acompanhamento domiciliar das famílias. A saúde bucal no Sistema Único de Saúde. Nesta imagem, podemos perceber que há uma maior concentração de equipes de saúde bucal nas regiões sul e sudeste do Brasil, e revela uma menor concentração nas regiões norte e nordeste do Brasil, tanto de equipes de saúde bucal, ESB, quanto de Centro de Especialidades Odontológicas, CEL, quanto de Laboratórios Regionais de Prótese Dentária, LRPD. Ou seja, é notório as desigualdades na cobertura, na distribuição dos serviços odontológicos de saúde no SUS. A importância da unidade básica de saúde da família é reorganizar a atenção básica em saúde, priorizando as ações de promoção, proteção e recuperação da saúde dos indivíduos e da família, de forma integral e contínua. Souza, 2019. Desse modo, podemos perceber que, através de ações individuais e coletivas, buscou-se ter uma visão diferenciada no sentido social, cultural e econômico. Logo, podendo tratar as desigualdades, levando a saúde para mais perto da família e, com isso, melhorando a qualidade de vida, reafirmando. Desse modo, podemos perceber que, através de ações individuais e coletivas, buscou-se ter uma visão diferenciada no sentido social, cultural e econômico. Logo, podendo tratar as desigualdades, levando a saúde para mais perto da família
e, com isso, melhorando a qualidade de vida, reafirmando os princípios básicos do Sistema Único de Saúde. Portanto, o foco nos territórios. No Brasil, ocorreram 4 levantamentos epidemiológicos nos anos de 1986, 1996, 2003 e o mais recente em 2010, conduzidos pelo Ministério da Saúde em parceria com outras instituições. Em 1986, ocorreu o primeiro Inquérito Nacional de Saúde, que foi realizado em 16 capitais, porém limitados à zona urbana, em que foi avaliado um dos principais agravos de saúde bucal, a cárie e a doença periodontal, em pessoas de 6 a 59 anos de idade. Nesse estudo, estimava-se que 10% da população brasileira aos 34 anos de idade apresentava a perda total dos dentes. Em 1996, foi conduzido o levantamento epidemiológico em saúde chamado cárie dental, realizado em crianças na faixa de 6 a 12 anos de idade, de escolas públicas e privadas, das 27 capitais e do Distrito Federal. Trabalhou em primeiro momento pesquisando somente a cárie dental, visando um referencial para o desenvolvimento das ações preventivas do SUS. Em 2003, foi realizada a Pesquisa Nacional de Saúde Bucal, que incluiu, além de todas as 27 capitais, os municípios do interior. Das 5 regiões ficou conhecido como Projeto SD Brasil 2003. Esse estudo teve a finalidade de oferecer informações concisas de diagnóstico de situação e fatores condicionantes de saúde bucal no país para a população adulta e idosa. Em 2010, foi realizada uma nova pesquisa nacional, denominada SB Brasil 2010, a qual examinou mais de 37.500 brasileiros, das mais diversas faixas etárias, nas 26 capitais estaduais do Distrito Federal e em 150 municípios do interior. Os resultados mostraram fortes diferenças regionais, sendo as piores condições de saúde bucal as médias mais altas de dentes cariados e perdido, a maior proporção de pessoas que procuraram os serviços odontológicos para realizar exodontias e a maioria dos que referiram dores dentais mais severas se concentrou principalmente no norte e nordeste do país. Outro dado preocupante é que a perda dental permaneceu extremamente elevada entre adultos e idosos, em que 53,7% dos brasileiros entre 65 e 74 anos não possuíam nenhum dente sendo totalmente desdentado, e em 22,4% entre 35 e 44 anos já não possuía dentição funcional, menos de 21 dentes presentes na boca, né? Ou seja, o quadro é de redução da cárie entre os mais jovens,
comparado ao levantamento epidemiológico anterior. Porém, ainda é um alto percentual de perda dental entre os adultos e idosos. A cárie dentária é considerada pela Organização Mundial de Saúde como um dos piores agravos de saúde bucal do mundo inteiro. Ou seja, a cárie dentária ainda é a doença que mais acomete a cavidade bucal. É um processo multifatorial infeccioso de caráter comportamental associado a uma dieta cariogênica, que produz desmineralização das estruturas dentárias através dos ácidos gerados pelas bactérias presentes no biofilme dental. É interessante mencionar que, segundo Barreto e Gomes, 2017, o flu não impede o surgimento da cárie, mas é extremamente eficiente em reduzir a progressão da doença, devendo ser enfatizado o controle da placa dental e da dieta cariogênica. Para maximizar o efeito desse mineral, esses fatores associados é que vão impedir a instalação do processo carioso. De acordo com Bala, em 2017, com a industrialização dos alimentos, a obtenção de uma dieta cariogênica se tornou mais fácil, mais acessível, levando a uma mudança drástica do comportamento alimentar das pessoas. Ou seja, o consumo excessivo de alimentos processados, como biscoitos, salgadinhos, refrigerantes, chocolatados e bebidas açucaradas ou ácidas, aliado à falta de hábitos de higiene adequados, que podem levar à rápida instalação de um processo carioso. Segundo Chaves Bottaso, 2014, entre as ações mais efetivas na prevenção contra a cárie são os meios educativos que objetivam a adequação de hábitos de higiene e alimentação à população. A educação em saúde bucal, começando pelo público infantil, resulta em melhorias dos dados epidemiológicos da cárie dentária e outros agravos bucais. A procura de atendimento na emergência, motivada pela dor, ocorre principalmente em estágios mais avançados das doenças bucais, o que ocasionalmente resulta na extração dentária. Bom, a maior procura pelo atendimento nas urgências é devido às doenças pulpares, periápse e trauma, sendo a dor o sintoma mais expressivo.
Então, o profissional deve ter competências múltiplas e capacidade amplas para a resolução das causas diversas da dor. Embora relevante, a assistência odontológica oferecida em serviços públicos não é suficiente para atender a grande demanda de pacientes impostos, o que acarreta em poucas chances para a prática da prevenção, da constatação e do tratamento precoce da cárie e outras doenças. Consequentemente, a procura dos pacientes pelo atendimento de urgência acaba por ser alternativa para quem não consegue acesso ao serviço básico e eletivo, que tem por obrigação atender o indivíduo como um todo. Apesar de todos os esforços do Sistema Único de Saúde para a integralidade do atendimento, inclusive para a melhoria da saúde bucal dos brasileiros, observa-se ainda que a extração dentária é predominante, pois a dor é geralmente originada do avanço de um problema não tratado lá atrás, na cárie inicial ou antes mesmo dela surgir, com a prevenção. A perda dentária traz inúmeras consequências, na funcionalidade mastigatória, como na redução de absorção de nutrientes, uma vez que ele não tritura os alimentos adequadamente, perda óssea, danos musculares, articulares e fonação. Além disso, vale ressaltar que conservar os dentes naturais é importante na harmonia da aparência estética, refletindo desde a autoestima até a oportunidade de trabalho, o que configura um bom convívio social, uma vez que o indivíduo se torna mais confiante. Temos aqui o primeiro gráfico, que mostra a distribuição de perda dentária de acordo com cada microárea, onde observa-se que houve uma maior representação da microárea 02, com um percentual de 16% da amostra estudada, e uma menor representação da microárea 04, com um percentual de apenas 9%. E apesar dessa microárea ter uma menor representação, ela possui a maior média de elementos dentários perdidos por pessoa, com uma média de 7,1 dentes perdidos, o que corresponde a uma perda dentária de 22,1%. E o menor percentual de perda dentária encontrado foi na microárea 06, com uma média de 3,3 dentes perdidos, o que representa uma perda de 10,3%, e as demais médias foram de 6,9 na microárea 02, 6,3 na microárea 03, uma média de 5 dentes perdidos na microárea 05, 6,7 na microárea 07 e 6,3 na microárea 08. As áreas onde encontram-se os maiores percentuais de perda dentária, como exemplo a 04 e a 07, são áreas que ficam mais distantes da unidade de saúde. E os dados encontrados aqui refletem que ocorre uma menor procura por serviços preventivos, principalmente pelas pessoas que residem mais distante da unidade. E quando estes usuários vão procurar o serviço de saúde, as opções de tratamento acabam sendo limitadas, porque já houve a progressão da doença bucal. E aí é importante ressaltar que somente a partir de 2003, com a introdução dos centros de especialidades odontológicas, é que a endodontia, a periodontia e a prótese dentária é que passaram a fazer parte das opções de tratamentos oferecidas à população brasileira pelo Serviço Público de Saúde e que são de suma importância na reabilitação dos elementos dentários ou até mesmo na própria substituição no caso de perda.
O gráfico 2 mostra a distribuição dos principais dentes perdidos, onde os molares tiveram a maior frequência, 59%, e em seguida os pré-molares, com 25%, e com menor incidência, os caninos e incisivos. Em relação à posição ocupada na arcada dentária, os molares inferiores foram os mais perdidos, com um percentual de 59%, quando comparado aos molares superiores. E entre os molares inferiores, o elemento 36 foi o mais perdido, com um percentual de 61%, conforme mostra o gráfico 4. E aí isso já pergunta, por que ocorre uma maior perda dos molares permanentes, especialmente o primeiro molar inferior? De acordo com Lopes, 2013, e Ferraz, 2016, as cicatrículas, fóssulas e fissuras presentes nesses dentes acabam sendo inacessíveis à limpeza da superfície oclusal. E essa zona é considerada como a primeira zona de risco para a cárie. Somando isso ao nível socioeconômico, à cronologia de erupção, pois são os primeiros dentes permanentes a erupcionar, e ao tipo de dieta que o indivíduo possui, o resultado é a rápida instalação do processo carioso e, por muitas vezes, a consequente perda do elemento dentário. O gráfico 5 mostra o percentual de prontuários analisados e de dentes perdidos de acordo com o sexo masculino e feminino. Dos 170 prontuários que compõem a amostra, 64% pertencem às mulheres e 36% pertencem aos homens. Note-se aqui que os homens, apesar de serem em uma menor quantidade, eles apresentaram maior percentual de perda dentária, 31,2%, quando comparado às mulheres. De acordo com esses resultados, a população da amostra foi, em sua maioria, do sexo feminino. Esses dados são compatíveis com outros estudos realizados no Brasil, e isso pode ser explicado devido no Brasil haver um maior número de mulheres do que de homens, segundo o IBGE 2018. Já a Nóbrega 2016 justifica que esse achado pode ter influência pelo fato de que as mulheres procuram mais o serviço de saúde do que os homens, e as mulheres também se preocupam mais com a estética e têm uma melhor autopercepção de saúde. Porém, em relação à maior frequência de perda dentária ter sido entre os homens, esse resultado se mostra diferente dos encontrados na literatura, pois os estudos mostram que as mulheres possuem maiores índices de perda dentária. Uma hipótese, segundo a literatura, que pode explicar essa diferença é que as mulheres utilizam com maior frequência os serviços odontológicos e, por consequência, podem ter um sobretratamento, resultando na perda precoce do elemento dentário. O fato é que a perda dos dentes causa mais impacto na vida das mulheres do que nas dos homens. Nessa tabela temos a distribuição de perda dentária de acordo com cada faixa etária, segundo a frequência absoluta e percentual de dentes perdidos. Na faixa de 18 a 25 anos, temos um percentual de perda de 18,7%, o que equivale a uma perda de, em média, 6 elementos dentários. De 26 a 35 anos, 25%. De 36 a 45, 31,2%. 46 a 55 anos, 43,7%. De 56 a 66 anos, 53,1%. E mais de 66 anos, 56,2%. Ou seja, uma perda de mais do que a metade dos dentes presentes na cavidade bucal. E ao analisar essa tabela, observa-se que existe uma relação linear. Quanto maior a idade, maior é o percentual de perda dentária. Ou seja, a necessidade de prótese também
aumenta com o avançar da idade. Outro dado interessante dessa tabela é que durante os estudos foi possível observar que os molares são os primeiros dentes que são perdidos, e os incisivos e caninos são os últimos. E conforme vai avançando a idade, o percentual de perda de molares vai reduzindo, porque o indivíduo perde esse elemento quando é mais jovem, e o percentual de perda dos outros grupos dentários vai aumentando, porque são os elementos que ainda restam na cavidade bucal. Tanto que só a partir da faixa etária de 36 a 45 anos que se verificou-se o início da perda dos outros grupos dentários, caninos e incisivos. O alto percentual de perda dentária encontrado aqui está de acordo com a literatura. Outros estudos também verificaram uma alta prevalência de perda dentária, o que evidencia que os serviços oferecidos à população ainda são incapazes de limitar em uma maior extensão os danos causados pela cárie e pela doença periodontal, e isso mostra que a extração dentária ainda continua sendo uma escolha como forma de tratamento. E embora o percentual de perda dentária ainda seja alto, a população desse estudo apresentou índices mais baixos de perda dentária em relação aos levantamentos epidemiológicos anteriores, a exemplo, o SB Brasil 2010, em que a região norte e nordeste do Brasil apresentou as médias mais elevadas de dentes cariados e perdidos, quando esses dados foram confrontados com as médias de outras regiões do Brasil. E a pesquisa também apresentou índices mais baixos do que outros estudos realizados em outras regiões do Brasil, como, por exemplo, um estudo realizado em Campina Grande por Carneiro 2012, onde nota-se uma redução de 4 a 10% do percentual de perda dentária em todas as faixas etárias. Conclui-se então que a pesquisa realizada mostra que a população da unidade de saúde é em sua maioria do sexo feminino, de uma idade relativamente jovem, e quanto maior a idade, maior a tendência a possuir dentes ausentes. Os dentes posteriores foram os mais frequentemente perdidos, sendo o mais ausente o dente 36. A perda dentária, apesar de ter um percentual maior em homens, o gênero não possui relação estatisticamente significativa. E a microárea 4 apresentou maior percentual de perda dentária. Logo, a participação do cirurgião dentista é fundamental na orientação de práticas de higiene bucal, com orientação sobre a importância da utilização de creme dental com flu, além de informar sobre os benefícios da menor ingestão de açúcar na dieta. Uma prática motivadora que vise a manutenção e recuperação em saúde bucal, tendo uma nova visão reorganizada e humanizada do acesso aos serviços odontológicos, de programas e políticas públicas efetivas, voltados para a prevenção, promoção de saúde e a oferta de melhores serviços à população.